a RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, ela está dentro dos hospitais de ensino do Brasil inteiro. Muitos dos programas de residência de medicina e família e comunidade nasceram dentro da RUT, né? E foi legal porque grande parte dos supervisores, né, continuam, ou residentes continuam aqui conosco. E no site da ABEM, no canal da ABEM, são mais de 2.000 pessoas inscritas. E deixa eu achar aqui a página, achei. E um momentinho só. Professora Ieda, aleluia. Acabou de entrar da Federal da Bahia. Então, pessoal, vamos iniciando o nosso grupo especial de interesse, hoje com o tema de residência médica. A residência, ela está permeando todo o curso de medicina. E hoje nós temos aqui o André Abreu Júnior. O Abreu está lá no Rio de Janeiro, né? No programa de residência, e já pedi para o André se apresentar e depois passar a palavra para o Vinícius. Bom dia, gente. Eu sou André, eu sou médico de família e comunidade aqui no Rio de Janeiro. Atualmente atuo como preceptor na residência da Secretaria Municipal de Saúde e no internato da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, bom dia. Eu sou Vinícius Rodrigues, sou residente em infectologia em Belo Horizonte, no Hospital Eduardo Menezes, da Fundação do Estado. E estou como diretor médico residente da ABEM, né, nessa gestão. Também é um prazer muito grande começar esse ciclo de debate sobre residência médica. Aí eu já está apresentando, Wagner? Que aí eu já posso começar, né, professor Diniz? Sim, por favor. Já está apresentando, né? Sim. A ideia, gente, de fazer essas lives, de começar essas discussões sobre residência médica de forma mais ampliada, vem de uma vontade, né, vem de um grupo de trabalho de residências médicas da ABEM, né, como uma forma da gente regularizar o debate, aprofundar o debate e colocar o debate em pauta, com as referências que a ABEM acredita e com os caminhos que a gente acha que a residência médica no Brasil ela precisa caminhar. A ideia não é esgotar o tema, né, mas trazer colocar algumas questões para reflexão e preparar, né, essas lives. A ideia é que ocorram várias lives ao longo do ano, né, em parceria com a Rede RUT, preparar todo mundo que estiver participando dessas lives, né, para o primeiro fórum de residências médicas que vai acontecer no COBEM esse ano. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou trazer um pouco da discussão, né, e colocar o protagonista da construção do SUS que queremos. Acho que é importante colocar que a gente precisa voltar um pouco em todo o movimento da reforma sanitária brasileira e nos desdobramentos que a 8ª Conferência de Saúde trouxe, de colocar que o SUS deve ser o ordenador da formação de recursos humanos em saúde do país. Quando a gente coloca isso, né, e aproxima essa discussão da residência médica, a gente já consegue pensar de quais são os desafios da formação que a gente está encarando hoje. Não novos, né? Essa discussão não é nova, não é de agora, mas hoje a gente tem maturidade, acho que política, social e acúmulo teórico de tudo que foi produzido dentro da saúde coletiva, dentro da gestão do ensino e trabalho de saúde, para a gente conseguir pensar que como que a gente organiza essa parte do SUS. A gente teve um sucesso na graduação, a gente tem já conquistado isso dentro da graduação, mas como que a gente apropria disso para a residência médica? Acho que aqui também a ideia não é esgotar os marcos, nem colocar, né, o que foi mais importante, mas pensar em marcos que são fundamentais para a gente chegar nesse acúmulo que a gente tem hoje. A gente teve a SINAEM, em 95, que já se preocupava em tentar entender como estava essa formação médica no âmbito da graduação. Os trabalhos da SINAEM se desdobraram na Constituição de 2001, essas decentes que já apontavam, né, um perfil de egresso
socialmente, com um compromisso social generalista, que, né, vai lidar com a superação das desigualdades, com capacidade técnica em diversas áreas da assistência. A gente tem uma marca importante, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação, a SEGER, em 2003, que tem projetos, né, que são indutores de mudanças na formação, né, com o Versus, a Política Nacional de Permanente em Saúde, o ProSaúde, o PET Saúde. Importantíssimo falar, né, nesse processo de mudanças da formação de cotas, né, a inclusão de pessoas negras, a inclusão de pessoas deficientes, né, toda a expansão e toda a reconfiguração que a universidade das leis de cotas. O programa Mais Médicos, né, imprescindível colocar o programa Mais Médicos, enquanto também é um programa importante de reorganização dessa formação, principalmente pelas DCM de 2014, a ampliação e a interiorização dos cursos. Aluno, né, cotista de um curso que foi da Lei dos Mais Médicos, um curso novo, então a gente vivenciou todo esse processo de mudança, a gente vivencia ele ainda hoje, e colocar hoje as DCM de 2025, que ainda é um debate, que ainda é uma disputa, mas todas elas muito envolvidas na graduação, né? E aí é importante colocar que esses movimentos, esses marcos, eles são passos em direção da excelência acadêmica com responsabilidade sanitária. Em nenhum momento a gente deixa de pensar na qualidade técnica desse médico, né? Mas é uma qualidade técnica com responsabilidade sanitária. E aí, são alguns dados, esses dados talvez não sejam novos, né, para as pessoas, mas são dados da demografia médica, esses, né, talvez tenham dados mais atualizados, que vá para sair ainda, mas a gente vê que os estudantes ingressantes são majoritariamente uma população jovem, né? Então é uma juventude que está entrando para fazer medicina, é uma juventude que está se formando, né? Formando até os seus 30 anos, né? Majoritariamente. A gente vê que é uma formação majoritariamente feminina também, isso é uma mudança importante para a gente pensar, e aí tentando trabalhar qual que é o egresso que a gente está tendo para chegar e avaliar esse egresso da ciência médica. E um aumento, né, na participação de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. É um aumento ainda precisa avançar para caminhar, né, pensar nos desafios da inclusão da população negra mas o que a gente tem um arcabouço político de mudanças, de indução das mudanças na graduação e um perfil jovem, feminino e cada vez mais diverso racialmente falando, né? E esse perfil, quando sai da residência, quando sai da graduação, se depara com o mercado de trabalho, às vezes com políticas de provimento, né? É um egresso que vai para o mais médico, então ele vai para a residência médica. E aí, quando esse residente ele chega na residência médica, eu acho que todo o acúmulo que a gente tem da medicina centrada na pessoa. Opa! Caiu um pouquinho, mas foi só um... Foi só um pouquinho, né? Ah, tá. Voltando, quando esse egresso ele sai da faculdade, né, ele vê que a graduação deu conta de formar ele, né, com todas as competências da saúde coletiva, da saúde pública, um internato de urgência e emergência, uma vivência na atenção primária, mas quando ele chega na residência, ele às vezes olha para a residência ainda um perfil muito engessado, um perfil muito curativo, privado, hospitalocêntrico, e que às vezes ele pensa, eu tenho que seguir um caminho, né? Ou eu vou para a residência, escolho uma atuação profissional, né, que meus preceptores, meus chefes, eles vão considerar como adequada, ou eu tento resgatar alguma coisa que a graduação me formou, que se esforçou para me formar com qualidade, e que às vezes são dois caminhos que não se dialogam muito, né? E eu acho que é importante colocar também que esse residente, quando ele chega na residência, ele talvez tenha uma expectativa muito grande de ser uma pós-graduação, de ser um espaço que vai ser muito próximo, às vezes, do que era um internato, com aulas, com uma formação teórica, né, muito completa, mas que, na verdade, eu acho que o sentimento que dá na gente quando a gente vira residente é que a gente é uma força de trabalho para o SUS, né, em formação e com uma necessidade de orientação qualificada. Então, há um sentimento qual que é o meu sentimento aqui na residência? Qual que é o meu papel enquanto residente, né? Eu sou estudante, eu sou força de trabalho. Eu tenho que ter aula, eu tenho só que trabalhar. Eu tenho que ter tempo de descanso, eu tenho que ter alimentação assegurada.
a gente ainda precisa de respostas para tentar acolher esse residente. O fato é que a discussão de residência médica, né, pensando nesse residente enquanto uma força de trabalho do SUS para fortalecimento desse sistema de saúde, ela não é só brasileira, né? A gente vê que sistemas de saúde enfrentam dificuldades para conseguir garantir especialistas e fixação de especialistas para a construção e fortalecimento desses sistemas de saúde. Aqui um pouco pensando, né, eu escutei recentemente, né, a entrevista do Drauzio Varela no Roda Viva, que ele falava que o NHS tem 75 anos, foi construído a partir da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, né, com o SUS, nos seus 40 e poucos anos, faz muito mais, né, do que o NHS se propõe a fazer. Mas os problemas que a gente está discutindo hoje nessa live, que a gente vai discutir sobre provimento, sobre acesso a especialistas, sobre acesso à saúde, é uma realidade que eles também estão enfrentando lá. Então, lá os residentes estão querendo mais condições de pagamento, estão pedindo ampliação dos campos de prática, diversidade dos campos de prática e, principalmente, a inserção desse residente, quando ele se forma, no sistema de saúde, né? Um sistema de saúde só se faz se ele conseguir se manter de forma orgânica, né? Incorporando as pessoas que estão se formando nesses serviços, nesses espaços. E aí o NHS, ele tem né, eu também não sou mais especialista nesse assunto, mas tem um plano, né, de força de trabalho para os próximos 10 anos. Então, é aumentar a sua força de trabalho, né, conseguir retrair esses talentos nesse sistema de saúde, nesses espaços universitários de formação, nesses espaços de ensino, fazer essa variedade de formação. A gente viu a pandemia aí recentemente, uma formação puramente focada numa determinada área do conhecimento não dá conta hoje em dia das dinâmicas de saúde e das diversidades de saúde que a nossa população enfrenta, e construir trabalho em equipe flexível para conseguir superar essas adversidades. Então, a gente no Brasil, a gente está vivendo um pouco disso, e a ideia é se aproximar dessas discussões, ver o que as referências internacionais trazem, as experiências internacionais estão colocando para a gente pensar como que a gente, né, constrói um raciocínio de que a residência médica ela tem que ser parte da graduação, né, com foco de formar força de trabalho para o Sistema Único de Saúde com qualidade, garantindo acesso para todos. Acho que também é importante colocar que a residência, de forma isolada, né, ela não garante essa formação, né? Um programa de residência médica ele não vai conseguir superar os desafios do sistema, não vai conseguir formar, né, especialistas necessários para atuar nos diversos cenários possíveis. O desafio de ordenar a formação, né, de acordo com as necessidades de saúde, sem buscar a valorização dos trabalhadores, sem buscar a valorização dos residentes, dos preceptores, de outros profissionais que estão envolvidos na formação de especialistas, é um exercício que ele não se sustenta, isso a longo prazo, ele não se sustenta. Então, uma formação, e eu falo isso de uma formação, a infectologia é uma formação que a gente tem pouco contato, às vezes, com outros preceptores que não sejam infectos ou clínicos, né? Porque talvez seja um atraso mesmo de pensar na minha formação. Eu preciso ter contato com o serviço social, a gente vive uma realidade de pacientes muito vulnerabilizados, eu preciso saber manejar, às vezes, bem ventilação mecânica, pacientes com insuficiência respiratória. Então, colocar esses no cenário ideal, colocar residentes de outras especialidades para tentar construir uma formação interprofissional, né, que vai dar conta de trabalhar em diversos cenários, né, não só no cenário protegido, né, de um hospital universitário ou de um hospital de ensino, mas nas diversas realidades que o Brasil tem. Isso é um avanço que a gente precisa pautar. A residência médica ela precisa formar profissionais para compreender as dificuldades, as potencialidades das práticas em saúde e viver o cotidiano do SUS. A gente quer se formar no SUS com qualidade para conseguir voltar para esse sistema que não está finalizado, ele está em construção, mas conseguir aproveitar dessas nossas vivências e a preceptoria junto, fazendo com que a nossa reflexão nesse sistema que é desafiador, trabalhar no SUS, estar no SUS não é fácil, né? As pessoas que estão no SUS, elas, né, estão em burnout, estão cansadas, a gente tem baixo reconhecimento, baixa valorização, mas a residência ela tem esse papel de transformar. Se o residente, se o aluno, ele já escolheu fazer residência, essa residência ela tem que ser transformadora para ele individualmente e para o sistema e para todo o esforço
financeiro que esse governo faz na nossa formação. A residência é um movimento único para que o SUS faça sentido enquanto projeto de uma nação. O NHS está falando isso, né? Não preciso usar o NHS como referência, porque a nossa referência, eu acho que ela é muito mais rica, mas sistemas de saúde precisam, né, ser colocados enquanto projeto de nação e uma formação que dê conta disso. E eu acho que o desafio é fazer essa integração de graduação, internato e residência enquanto um sistema que vai conseguir dar conta de formar, né, profissionais capacitados para atuar no SUS. Acho que coloca aqui também, enquanto finalização, caminhando para uma finalização, né, alguns caminhos para a gente pensar e construir juntos, né? Pensar que a introdução de novos cenários de ensino-aprendizado, então uma formação hospitalocêntrica, é uma formação que só vai lidar com o profissional da sua especialidade, ela não dá conta dos desafios, então a gente tem uma rede de saúde diversa, quanto mais aparatos da rede a gente tem experiência de vivenciar, de construir, de trabalhar, mais rica é a nossa formação. A construção de currículos inovadores nos programas de residência. Residência médica é processo formativo ele tem que ser trabalhado, ele tem que ter planejamento, metodologias de avaliação, tem que ter competências que devem ser seguidas. A gente tem matriz de competências que a Comissão Nacional de Residência Médica já fez. Então, as Coremes, os programas, elas têm que olhar para essa matriz e ver o que seu programa está dando conta e o que não está dando conta. E conseguir pensar que, se tem essa matriz, a gente tem que tentar seguir ela. Fazer uma integração com equipes multiprofissionais e fortalecimento da prática interprofissional. Medicina de família, isso é muito forte. Na infectologia, eu particularmente acho que isso é muito necessário. A formação para o serviço social, psicologia, psiquiatria, são formações que a gente precisa para lidar com, às vezes, a complexidade que são os nossos pacientes. A inserção qualificada dos residentes no serviço de saúde após a conclusão da residência. Então, se o residente ele já entrou no SUS, ele formou nesse sistema, ele sabe como funciona, quando ele forma, esse sistema tem que dar conta de acolher ele de volta, né? Isso é uma realidade que outras pessoas, né, estão pensando. Aqui em Belo Horizonte, eu trago aqui o exemplo, que é a residência médica como etapa para ingressar na carreira médica da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, ano passado, o ENARE já foi o primeiro passo para a carreira pública na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, isso mostra que tem um entendimento de que, se eu formei, se eu conseguir moldar o profissional de acordo com o que eu preciso, né, eu tenho que ter esse profissional junto comigo, construindo isso comigo, virando preceptor e formando outros profissionais. Então, talvez o exemplo de Belo Horizonte seja um exemplo para outras cidades seguirem, outros programas seguirem. A defesa das cotas e das políticas de assistência permanente estudantil. A gente precisa ampliar a nossa diversidade dentro dos programas de residência, garantir que esse residente vai comer bem, vai dormir bem, vai ser valorizado, vai ter acesso a tecnologias de informação. E eu acho que, por fim, também pensar no aprendizado ético do uso das ferramentas digitais. A gente tem uma evolução tecnológica gigantesca, inteligência artificial aí, nos surpreendendo cada dia mais, mas a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, tem que usar a tecnologia com foco no acesso, né? Então pensar em programas de residência de especialidades que tem um baixo perfil demográfico no Brasil, pensar que a telemedicina, a telesaúde, com responsabilidade, com questões éticas, ela pode ser uma forma da gente acessar e construir pontes, né, para esse acesso universal e a concretização desse direito à saúde. Acho que a ideia é colocar alguns pontos, né, do que a gente acredita, do que a gente tem defendido e construído dentro da ABEM no cenário da residência médica, né? E acho que o debate é complexo, ele é amplo, mas esse é um pouquinho do que a gente queria trazer aqui como forma de introduzir, né, essas lives de educação médica, né? Eu acho que esse é um trabalho nosso, né, das pessoas que já vieram, das pessoas que estão aqui, das pessoas que ainda vão vir, mas é um trabalho nosso, né? De quem está na ABEM, de quem está na gestão, de quem está na ponta, né, de formar, né, os profissionais que a gente quer para o SUS, que a gente deseja, do SUS que a gente merece. Acho que é isso, né? Muito obrigado pela atenção de todas, de todos. A gente, essas lives, a gente não consegue ver direito quem está acompanhando, mas eu acho que a gente só ganha quando a gente se propõe a discutir isso, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito, Vinícius. Vinícius já é um docente, não? Não tem certeza que você não é docente? Vamos passar para o senhor André. Só não. André Abreu. Mas obrigado, professor. Bom dia ainda.
Só a apresentação foi. Deixa eu ver se eu consigo passar ela aqui. Consigo. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer ao professor Diniz, todo mundo que está acompanhando. Agradecer a fala generosa do Vini, sempre com uma fala muito generosa, é a palavra, e muito tranquila. Acho que isso é importante e aponta o caminho para a gente, né? A ideia que era debater o papel da preceptoria do residente no fortalecimento do SUS. Acho que o Vini traz essa dimensão do residente e a residência como um todo, mas quando a gente fala em fortalecimento do SUS pelo papel da preceptoria do residente, a gente está falando da residência, em que a residência pode fortalecer o Sistema Único de Saúde. Mas antes de começar, eu queria falar um pouco de onde eu venho, de onde eu falo. Acho que isso ajuda a gente a entender essa pessoa que está aqui, que para muita gente que está assistindo talvez não conheça. Eu sou um médico jovem, formei em 2019, fiz residência, formei na UERJ, aqui no Rio, Estadual do Rio de Janeiro, fiz residência de MFC aqui na Secretaria de Saúde, sou médico há 5 anos na mesma unidade de saúde, eu me formei e tornei preceptor nessa unidade. Hoje eu curso mestrado em saúde pública na Fiocruz e sou desde sempre um entusiasta da educação médica, da ABEM, e de pensar essa formação crítica na residência. Embora no percurso pequeno, já estou no meu 11º COBEM, acompanho as discussões de educação médica há algum tempo, então falo hoje aqui desse lugar do jovem preceptor, que às vezes fala muito, que gosta de esperançar, que gosta de pensar que é possível construir uma outra residência, uma residência melhor, ou defender essa residência ainda mais. Falo também desse Rio de Janeiro que é complexo. Trabalho no complexo da PEN, na unidade de 14 equipes de ESP, 14 equipes de residência, ou seja, nós somos, em uma única unidade de saúde, 25 residentes, 14 preceptores e 17 internos. Ainda tem residência de enfermagem, acadêmico bolsista, PET, são um pouco mais de 50 mil pessoas atendidas. Estou falando de uma unidade que dá conta do município. É um pequeno município dentro do município do Rio. Então, é de uma complexidade bastante interessante, de um cenário muito interessante para o aprendizado. Mas, se a gente quer falar de residência, né, e residência no fortalecimento do SUS, eu queria já partir do que a gente tem de evidência. Porque, às vezes, a gente fica numa discussão como será mesmo que a residência fortalece a gente? A gente tem robustez em produção dizendo que a residência, sim, fortalece o Sistema Único de Saúde e fortalece a atenção em saúde, né? Eu trouxe aqui alguns materiais muito voltados para a minha realidade, que é atenção primária, medicina de família, mas os 2 primeiros artigos aqui que eu vou só mostrar para vocês são artigos que eles estão derivados da tese de doutorado do Adelson, que é um médico de família, em que ele mostra que a residência em medicina de família tem impacto na coordenação do cuidado, na continuidade do cuidado, e foram analisados mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de consultas e quase 300 mil encaminhamentos, e a gente vê como a residência na unidade de saúde melhora a coordenação e continuidade do cuidado, eleva a chance do paciente realizar consultas de acompanhamento. Num outro artigo também do mesmo autor, a gente tem aqui o impacto da residência na admissão hospitalar devido a causas sensíveis à atenção primária, né? Então, assim, numa coorte retrospectiva entre janeiro de 2013 e julho de 2018 no Rio, ele mostrou que os pacientes atendidos por médicos de família em unidades com residência têm um menor risco de hospitalização em comparação com atendimentos por generalistas. Então, assim, a gente tem isso escrito, a gente tem produção nacional e internacional que mostra que, não tem dúvida, um espaço com residência, um espaço de ensino, ele impacta sobremaneira no fortalecimento daquela unidade, do sistema de saúde. E só para fechar, eu fiz questão de trazer esse artigo aqui, que ela é fruto do mestrado de uma colega que foi minha preceptora e hoje é colega de trabalho, que também mostra, ela usa o PCA-Tool para mostrar o desempenho de uma unidade com residência comparada com não residência, e ela mostra que tanto no desempenho geral da unidade quanto no eixo da longitudinalidade, as unidades com residência, elas vão muito melhor para o cuidado desse paciente, para a atenção à saúde e tudo mais. E aí falo isso tudo
para dizer, gente, a gente tem evidência robusta, a gente não precisa ter dúvida quando a gente afirma que a residência ela fortalece o sistema de saúde no Brasil e no mundo. E aí vou fazer um corte para falar da cidade do Rio de Janeiro, né? E aí falar da atenção primária na cidade do Rio de Janeiro. Porque se a gente sabe que a residência fortalece o sistema de saúde, por que a gente não aposta mais na residência como estratégia de formação de recursos humanos? E aí falo do Rio de Janeiro porque eu acho que com todas as contradições que a cidade do Rio de Janeiro tem, são muitas, em algum momento ela apostou para a atenção primária nessa valorização, não só da APS, como da residência como formação de recursos humanos. A gente sai de 2009 com uma atenção primária no Rio, uma grande capital, a segunda maior capital do país, que tinha 3% de cobertura, e hoje, em 2025, passou um pouco dos 70%. A gente tem 4 grandes programas de residência, o da Prefeitura, da UFRJ, da UERJ e da Fiocruz, e eles ofertam só de vagas de residência para R1 222 vagas em MFC, e todas com bolsa complementada pela Prefeitura do Rio. Essa ocupação dessas vagas está acima de 80%, 33 unidades de atenção primária e residência, e aí, nesses últimos pouco mais de 12 anos, que 10 a 15% de todos os médicos de família formados no Brasil formaram aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente mostra que quando a gente quer, quando a gente deseja formar e acredita que a residência é um mecanismo de formação, é possível fazê-lo. Mesmo que ainda tenha contradições, acho que não é o debate aqui para as contradições, mas elas existem. Para a gente também não achar que é tudo muito bonito, não, mas a gente apostou no modelo e esse modelo deu fruto. E aí, falo do Rio de Janeiro para trazer esse outro artigo, muito mais uma ideia de organizar o que a gente tem. Acho que eu não vou ter aqui grandes novidades, vou organizar o que a gente já tem de produção científica, trazer algumas opiniões, mas esse artigo bem interessante também de um conjunto de médicos de família super legal, tem Isabel lá de Recife, tem a Patrícia Schwery de São Paulo, tem o André aqui do Rio, um grupo legal que vai discutir residências em medicina de família para a formação de recursos humanos, o que pensam os gestores. E aí o principal achado deles é que a residência é importante para o fortalecimento e expansão da EPS, para a qualificação da rede local de serviços de saúde e consequente consolidação do SUS. O resultado do estudo demonstra que apenas parte dos gestores municipais é capaz de identificar este potencial. Porém, nem sempre identificar significa colocar em prática políticas que fortaleçam essa potência. Então, embora a gente tenha muita evidência de que a residência vale a pena para o SUS, a gente ainda não tem uma compreensão dos gestores, principalmente os gestores municipais, que é quem aplica ali o recurso em última instância, na construção dessa residência. E aí, a gente precisa refletir sobre esses compromissos e sobre as políticas que a gente tem. A residência pode não ser a única forma de formar recursos humanos para o SUS. Não dá conta. A gente vive um gargalo no Brasil que não daria conta se a gente apostasse exclusivamente na residência. Mas ela precisa estar entre as prioridades e ter política de indução nacional. E aí a gente precisa olhar para esses programas que vêm sendo lançados. O Mais Médicos, por exemplo, é um programa que a gente precisa defendê-lo. Ele fez diferença para a saúde brasileira, não tem dúvida em afirmar isso. Mas é um programa que precisa estar de olho nele, precisa refletir sobre ele. Porque ele aposta no provimento, mas ele aposta no provimento e formação de profissionais a partir de especialização em relação à residência. Ele não aposta na residência. Ele vai pela especialização de pós-graduação. Daria para ser uma residência? Não sei. Eu acho que talvez não. Talvez o Mais Médicos precisasse ser pensado de uma maneira mais emergencial. Mas o que a gente está colocando na balança para fortalecer as residências junto com o provimento? Numa política de transição, que é pensada a longo prazo. Se a gente olha para o Mais Especialidades, que é uma agenda atual do governo federal, o Mais Especialidades ele é muito importante, porque a gente precisa de médico especialista, mas ele só está no componente do acesso. Ele não fala nada de formação de especialistas.
E a gente não tem oftalmo suficiente no Brasil, a gente não tem patologista o suficiente no Brasil, a gente não tem muitas coisas. E quando a gente vai falar da formação e como formar esses especialistas. E por último, queria lembrar da Política Nacional de Residências em Saúde, que foi muito importante. Do início do governo Lula III, começou esse movimento, tiveram reuniões muito relevantes, a única, que fosse da médica, fosse da multi, ela foi para a consulta pública em outubro do ano passado e parou. Pelo que a gente entendeu, não houve um consenso entre o governo federal, CONAS e CONASENS, para que ela fosse publicada. E aí uso dessa política nacional para falar da preceptoria, porque nessa política talvez fosse uma primeira tentativa de dar um delineamento do que é esse preceptor, das garantias que a gente tem para uma boa preceptoria, ou de como o cenário de prática, os compromissos que o cenário de prática precisa ter. Porque esse trabalho do preceptor não é um trabalho mole, né? Trouxe aqui, fiz questão de trazer essa referência da Rede Unida, porque ela é muito recente, foi lançado tem no máximo 2 semanas, 2 semanas, um material super legal da Rede Unida, que ter um capítulo que fala especificamente sobre o que é ser preceptor, né? E aí ele coloca aqui que o exercício da preceptoria é complexo, exige do profissional importante capacidade de mediação, conhecimento técnico, sensibilidade, que o profissional precisa atuar como mediador no processo de aprendizagem, precisa mobilizar saberes e estratégias que consigam conduzir esse processo de aprendizagem. E aí, trago aqui para vocês também, está bem pequenininho aqui, mas é mais para ilustrar. Recentemente, eu fiz uma revisão bibliográfica, eu fiz um curso de desenvolvimento de preceptores da ABEM agora, de práticas pedagógicas, e o meu trabalho de conclusão foi tentar entender quais são as competências, atribuições, características dessa preceptoria na medicina de família e comunidade, na atenção primária. E aí a gente olha para a complexidade que os autores nessa revisão colocam, né? O preceptor ele tem papel de centralidade na educação, o preceptor precisa dominar teorias e fundamentos da aprendizagem, ele precisa ser um mentor, interlocutor, referência para planejamento, ele é essencial no processo de formação, é referência no âmbito clínico, quanta coisa esse preceptor é. E aí eu costumo organizar, nessa pequena revisão eu organizei dessa forma, que o preceptor ele tem 3 grandes papéis, né? O papel clínico assistencial, ligado àquela profissão que ele escolheu, a prática clínica, médica ou de qualquer outra área. Ele tem um papel pedagógico, que é ele dominar as questões pedagógicas e de aprendizado e de como ensinar e das metodologias. E ele tem um papel que às vezes é esquecido, mas que é extremamente relevante para funcionar, que é o papel do gestor de cenário de prática. Se ele não consegue gerenciar aquele cenário e conduzir esse cenário para que ele seja propício para o aprendizado, normalmente nenhum dos outros papéis se estabelece bem. E aí, nessa interlocução desses 3 papéis, que ele tem que dialogar com o residente. E um residente que é diferente, gente. Acho que o Vinícius trouxe isso hoje. Nosso residente mudou. E que bom que mudou. Que bom que não está estagnado, não é o mesmo residente dos anos 60, 70, 80. Mas hoje ele tem outros desejos. Ele veio de uma outra formação. Ele é proveniente de outras políticas. Ele tem, talvez, um inconformismo mais natural com o que é precário. Ele talvez não se conforme tanto com o que é precário, com a precarização do seu próprio cuidado. Ele não tem mais medo de dizer que está adoecendo, ou talvez tenha menos medo de dizer que está adoecendo, que aquele ambiente adoece ele. E a gente vai precisar lidar com isso gerenciando todos esses papéis. Um puta desafio, uma grande confusão para a gente como preceptor fazer. E aí a gente falou dessa preceptoria, né, que tem essa relação intensa com o serviço, com a assistência. Os preceptores têm mais dificuldade de ir nos congressos, de parar de atender, de participar de reunião. Eu estou aqui agora na minha unidade, aberto aqui, vendo quantos pacientes tem para o meu residente lá embaixo, desesperado que ele não vai dar conta de atender, eu tenho que descer correndo, que já são quase meio-dia. Os preceptores têm cenários e vinculações diversas.
a gente quando fala pouco da preceptoria, mas quando a gente ainda fala da preceptoria do hospital universitário, que tem desafio, porque quando a gente olha, eu vim do hospital universitário e tem o grupo que é ligado à faculdade de medicina, que é docente, e a gente tem o grupo que é ligado ao hospital. E é difícil, esses dois grupos, para assistência eles conseguem ter uma interlocução melhor, mas quando a gente vai falar do ensino, é difícil. Só que a gente tem outras preceptorias. Eu hoje não tenho vínculo com nenhum hospital de instituição de ensino. Eu sou de educação, eu não tenho dúvida disso, numa unidade de saúde da atenção primária vinculada ao município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem outros vínculos, e a gente está alcançando esses vínculos. Os hospitais privados, qual é o compromisso? A gente teve uma grande expansão de escolas privadas, essas escolas contratualizam com os municípios. Qual o compromisso que essas escolas estão tendo com os preceptores que estão lá? É de remuneração, às vezes, mas só de remuneração? E de desenvolvimento desse preceptor? A gente tem um caminho também, que muitas vezes esse preceptor, e isso é uma hipótese minha, ele raramente se entende ou é visto como um educador, como alguém que tem um papel de ensino muito relevante, embora a gente diga que a residência é uma etapa fundamental da formação do médico, embora a gente diga que a gente aprende medicina de verdade no internato. E são os dois momentos em que o preceptor é primordial. Mas esse cara se entende pouco como educador. E a gente ainda tem muito pouca produção científica sobre preceptoria. Muito pouca. E aí, há uns 2 anos atrás, eu estava meio à toa e cheguei a levantar. Peguei a Rebem, que é a maior revista de educação médica do país. Peguei todos os dados de 1978 a 2023, 47 volumes, 7 suplementos, 2.233 artigos, e falei, o que tem sobre preceptoria? E depois de olhar ano a ano, eu descobri que tinha 85 artigos, 3,81% sobre residência médica na Rebem. Muito pouco. E a maioria, 70% desses artigos, vieram depois de 2010. O que faz muito sentido. A gente teve aquele monte de política que o Vini citou no início da apresentação dele, pró-residência, pró-saúde. A gente teve a expansão das residências em áreas prioritárias. Então, acho que esse é um pouco do contexto que a gente está vivendo. E aí, acho que mais do que o contexto, para tentar ir caminhando aqui para uma discussão com vocês, é a gente começar a pensar o que fazer com essas informações, né? A gente mal sabe quantas pessoas são preceptores no Brasil. A gente tem no CNES cadastrados residentes, por que a gente não poderia cadastrar os preceptores no CNES? Eu sou médico vinculado a esse serviço, mas eu sou preceptor vinculado a esse serviço. Talvez seja um primeiro passo para a gente ver o tamanho do nosso buraco. Porque a gente não sabe nem quem faz ensino no nosso país, dentro do ambiente do serviço, né? Precisa fortalecer e publicar a Política Nacional de Residência Médica. A gente encheu o copo ali até metade. A gente não pode terminar esse governo esvaziando esse copo sem publicar o mínimo de uma diretriz. A gente precisa começar a pensar desenvolvimento de preceptores a nível nacional. Isso é audacioso. A gente não pensou o ENARE, a EBSER fez o ENARE, todo mundo aderiu. A EBSER talvez seja um ótimo caminho para a gente pensar um programa nacional de desenvolvimento de preceptores. A maior rede hospitalar da América Latina merece o maior programa de desenvolvimento de preceptores da América Latina. A gente precisa começar a expandir especialização em preceptoria. A MFC hoje tem um trabalho do Ministério da Saúde muito interessante. Hoje, todos os residentes de medicina de família e comunidade, eles fazem um curso de especialização em preceptoria, todos do Brasil, com bolsa. A gente precisa identificar quais são as áreas estratégicas para que seja feita para demais residências. Porque a gente não precisa só de bons preceptores na medicina de família e comunidade. A gente precisa de uma política nacional de indução de residência. Assim como a gente tem mais médicos, assim como tem mais especialistas, ninguém vai fazer mais residência e mais, num caráter de transição, para que a gente forme melhores médicos, se a gente acredita que a residência médica é a melhor forma. E, por último, falando um pouco do quintal de casa, a ABEM tem tido um papel na formação de preceptoria, precisa pensar em ampliar esse papel. Curso de especialização para 30 pessoas não vai dar conta. A gente vai precisar pensar em construir polos regionais de desenvolvimento de preceptores,
A gente vai precisar pensar em ter a especialização, mas ter um curso de menor duração, porque só com múltiplas estratégias a gente vai, de fato, avançar do que a gente precisa para fortalecer ainda mais o Sistema Único de Saúde. Por fim, convidar a quem quiser fazer parte. Acho que Vinícius trouxe já esse trabalho que a gente vem tentando desenvolver na BEM de fortalecer a discussão de residência médica e convidar, só escanear esse QR Code, tem um formulário lá e a gente adiciona as pessoas que querem discutir residência médica e fortalecer residência médica no país. Muito obrigado. Muito bom, professor André. Que legal ver como você cresceu. Eu conheço você desde estudante, sempre no Congresso Brasileiro de Educação Médica, e agora está como preceptor. Excelente ideia. Essa do mais preceptorias, né? Como tem o mais médico, foi show. Eu vou pedir ao Wagner para deixar essa tela aqui, para quem quiser fotografar e fazer parte do grupo. Tem uma pergunta lá do YouTube da BEM, né, que o Tomás colocou aqui, ó, no grupo. A pergunta da Lia Silveira: se a residência não é valorizada como estratégia para o fortalecimento do SUS pelos gestores, como reconhecer o preceptor como figura estratégia para o fortalecimento do SUS? E aqui no grupo tem a professora Ieda Aleluia, da Bahia de Salvador, e ela faz uma reflexão, né? Além de ficar, a Ieda fala de como é que faz, aqui a pergunta. O preceptor tem características bem complexas, mas como é feita a seleção do preceptor? Qual a sua formação? Então, essas duas perguntas eu já passo para vocês, e a Sheila Soares já levantou a mão também ali. Você pode já responder essas duas perguntas, né? Posso começar, Vini, completa? Eu não sei se eu tenho respostas, talvez, reflexões junto com vocês. Eu acho que a professora Ieda coloca, né, sobre a seleção de preceptores. Eu acho que seleção é um problema para a gente, né, no Brasil. A gente tem dificuldade para selecionar, para entrar na escola médica, dificuldade para selecionar para residência e, com certeza, dificuldade para selecionar nossos docentes e preceptores. Quantos dos nossos docentes nas escolas médicas, de fato, tem uma implicação para o ensino-aprendizagem, para a docência? E eu acho que com o preceptor não é nada diferente. Eu venho de um lugar de uma necessidade de preceptor. Talvez tenham dado sorte de eu gostar muito da preceptoria, mas eu virei preceptor porque não tinha preceptor. Porque na medicina de família não tem. Então tem um buraco, qualquer um preenche. Por sorte, é um lugar que eu gosto de fazer, eu gosto de educação. Mas hoje a gente ainda trabalha na escassez, né? E aí, quando a gente trabalha na escassez, é difícil fazer boas seleções. Talvez a gente, mais do que boas seleções, e eu não excluo elas, a gente vai precisar fazer boa formação, porque vamos desenvolver. Se chegou aqui e não alcançou, vamos desenvolver. Mas é desafiador mesmo. Em relação à pergunta da Lia, se a residência não é valorizada como estratégia para fortalecimento do SUS pelos gestores, como reconhecer o preceptor como figura estratégica para o fortalecimento do SUS? Difícil, né, Lia? Se a gente não consegue valorizar a residência, como a gente vai valorizar o preceptor? Eu acho que a estratégia é a gente valorizar os dois juntos o tempo todo. Não vai ter muita saída. A gente precisa dedicar e olhar para esse preceptor e começar a colocar ele no lugar que ele merece. Minha sensação é que o preceptor ficou muito tempo escondido na cozinha. Não que a cozinha seja um lugar ruim. Eu particularmente amo estar na cozinha. Mas ele ficou lá escondido. Ele era um cara que não tinha a valorização, não tinha o respeito, entre aspas, ou a imagem do educador que o docente tem. E a gente começa a trazer essa pessoa para a sala. A gente está nessa etapa, trazendo o preceptor para a sala e falando: tu é educador, assuma essas responsabilidades que a gente vai te ajudar a conduzir esse processo. E o desafio é da gente construir uma agenda política mesmo de defesa da residência, que em consequência vai defender a preceptoria. Não sei se Vini quer completar com alguma coisa.
Acho Com a que palavra, o concordo médico também, residente. e concordo, André, com o que foi falado. Acho que todos os questionamentos são super válidos. O Vinícius Chimenez ainda coloca assim, né? É possível e factível ainda a universalização do acesso à residência de acesso direto após o boom de vagas da graduação? Eu acho que, tentando responder de forma mais generalizada, a gente tem que olhar para esse residente também. Eu acho que tem que olhar para esse residente, entender como que esse residente está chegando na residência. A gente tem, né, um boom de formação, residentes que fazem cursinhos e entram, às vezes, direto na residência médica, sem maturidade profissional, sem compromisso ético, com saúde mental. Os mesmos problemas da saúde mental que a gente discute na BEM há anos, na residência está a mesma coisa. Residente que muda para sair. Então, assim, será que também a gente não consegue fazer programas de tutoria, fazer ciclo de acolhimento? A gente não consegue acolher melhor esse residente? Será que o primeiro dia da residência já tem que ser na enfermaria, vendo o passômetro, vendo o caso clínico, sendo treinado com o sistema? Será que a residência ela também não pode ser um espaço mais tranquilo? Né? A gente não pode pensar, às vezes, né, no preceptor que formou há 40 anos atrás, esse preceptor conversar com esse residente para falar como que era a formação dele. E aí eu vou falar isso, né, por conta da minha vivência na residência. Eu cheguei na residência com muitas expectativas estão se concretizando, mas eu tive decepções também, né? E aí muitas decepções por conta da gestão, por conta da dificuldade de manejar, às vezes, aquela expectativa de uma residência mais vinculada à comunidade, né, e um serviço engessado. E aí eu lembro que a gente teve um surto de dengue em Belo Horizonte no ano passado. Os residentes todos ficaram sobrecarregados, né? Gente difícil e tudo mais. E aí eu acho que foi, né, num desses momentos de desabafo, que ela nem era minha preceptora diretamente, mas ela estava vinculada à Corena. Ela falou da experiência dela na Covid, né, de que eram 20 pacientes, né, a gente tinha um número de 20 pacientes mais ou menos no final de semana para olhar, com dengue, pacientes graves de HIV, pacientes com imunossupressão grave. E ela me falou assim: Vinícius, na Covid foi a mesma coisa. Só que a gente ainda tinha um agravamento de usar toda a paramentação e EPI. E aí isso mudou a minha percepção, porque ela falou assim: a gente está num serviço de referência, a gente é um hospital sentinela. Se tiver outra pandemia, infelizmente vai ter que ser desse jeito. E aí eu falei para ela: olha, isso tinha que ser falado. Eu preciso saber da sua vivência também dentro desse seu processo de formação, para até tranquilizar a minha formação, porque eu acho que é isso que o André falou. A gente chega não aceitando muita coisa. Que bom que a gente não está aceitando muita coisa. Mas a gente precisa ter exemplos do nosso lado para falar que essa é uma formação possível. Que por mais que às vezes exista uma burocracia, uma dificuldade ali da gestão, um serviço que ele está engessado, né, existe uma possibilidade de construir uma prática médica assistencial que faça sentido, que seja compromissado. E aí isso mudou a minha percepção individual. E aí, Ximenes, eu acho que a princípio não. A gente não está caminhando para a residência universal, né? E eu acho que eu tenho tranquilidade para falar isso. Ainda mais quando a gente coloca que a gente quer uma residência que valorize o professor, que tem competências pedagógicas, que tem diversidade de cenários. Infelizmente, a gente não tem isso. Mas se a gente não começar a pautar essa residência agora, né, a gente não vai conseguir. Essa discussão de acesso universal, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, eu acho que pautando isso agora, e eu acho que, assim, a BEM, né, e aí quando eu trouxe que a gente agora tem maturidade política e acúmulo político para conseguir fazer essa discussão, eu acho que passa um pouco por aí. A gente tem agora as referências, o André trouxe as referências, a gente tem o nosso entendimento de que é essa residência que a gente quer. Se é essa residência que a gente quer, vamos construir ela, né? Vamos tensionar o Ministério, vamos fazer projeto, vamos dar a possibilidade de novos preceptores estar à frente de projetos, vamos dar a possibilidade de residentes estarem em projetos, vamos dar a oportunidade de PET, na graduação, ter essa vivência sobre formação, né, para o SUS. A gente tem que integrar, né? O desafio é muito grande, né? Isso é enorme. Só de você ser residente é um grande desafio, mas eu acho que a gente está começando, né? Eu acho que para responder tudo isso é começando, acertando, e acho que a gente está acertando, errando também, reconhecendo os nossos erros, mas começar de alguma forma, acho que é inevitável para a gente conseguir ter maturidade para até mesmo responder, né? Será que o Brasil ele vai dar conta de ter acesso universal à residência? Não sei. Do jeito que está, não dá conta. A gente está falando da residência médica. Por isso que a residência médica é o padrão ouro de formação de especialistas, né? Não tem outro melhor.
Lembrando que a Lívia está lá no INPE de Pernambuco, a Lia está no Rio de Janeiro e a Fabíola está no ISD. Fabíola, onde tem Fabíola, mas são 20 residentes, muito profissionais que estão no Instituto Santos Dumont. Maravilha, excelente. Acho que a professora Sheila tinha... Isso, tá com a mão. Bom dia, quase boa tarde, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava numa banca de uma dissertação de mestrado, mas, André, professor Diniz, eu penso o seguinte, existe o Conselho Nacional de Residência Médica, todo programa tem que ser cadastrado no... E quando você faz o cadastro, tem uma figura do supervisor e uma figura do preceptor. Então, alguma coisa já está errado. Se quem está fazendo preceptor não está vinculado a esse programa de uma forma legal. E aí eu acho que é a construção de equipe. Então, se a gente fizesse valer a estrutura que a gente já tem, eu acho que a gente avançaria. Porque a gente tem uma estrutura, mas a gente não respeita essa estrutura. Aí, de repente, não está lá. Quando eu tenho que preencher toda aquela papelada da Comissão Nacional de Residência Médica, eu tenho que colocar quem são os preceptores, qual é a formação dos preceptores e tudo mais. Só que depois, isso não existe mais. É só papel. Até que ponto nós vamos ter uma realidade no papel, e hoje virtual, e uma realidade real? Ou a gente faz acreditar que o registro no Conselho, na Comissão Nacional de Residência Médica é aquilo, e que tem que ser aquilo, ou a gente vai continuar nessa confusão. Então, a minha opinião é que nós temos que valer o que eu registrei, e quando vem fazer a supervisão, agora eu me candidatei, eu falei que depois de uma certa idade eu fui, porque minha formação é de hematologia, eu fiz muito tempo hemoterapia, e a gestão da hemoterapia é uma coisa muito pesada, mas eu aprendi muito, que se a gente não tem um respeito às regras instituídas a partir de comissões técnicas, a gente não avança. Então, a gente foi feito todo, e eu acho essa estrutura da Comissão Nacional tem que ter... Quando você preenche aquele papel, gente, o supervisor está falando que está formando uma equipe, que eu vou agregar um residente, e depois a equipe não existe, eu mando para... Então, eu acho que é essa essência que a gente precisaria reconstituir, e ela já está pronta em termos de papel, né? Mas só que tudo fica perdido, aí você põe uma coisa no papel, acontece outra na realidade, e todo mundo acha que está tudo certo, né? Então, meu questionamento Excelente, Sheila, verdade. Não colocar a realidade de acordo com o papel que eu preenchi, porque já estamos com meio caminho andado e forma uma equipe bacana, o supervisor tem que assumir a responsabilidade pelo preceptor, ele tem que assumir a responsabilidade pelo residente, e não fica esse negócio assim, existe uma equipe em que cada um faz do jeito que quer, e o que é pior, manda para lugar que o supervisor não sabe nem aonde o aluno está, não sabe nem quem é o supervisor, não sabe nem o que está fazendo. Então, para que existe a figura do supervisor? É essa pergunta que eu sempre me faço. E é isso. Vou falar em supervisão e gestão, tinha uma pergunta aqui do Rodrigo, né? Dá para juntar? O que você acha, André Vinícius? Vou aproveitar para comentar o comentário da professora Sheila. Eu acho que é isso, a gente precisa fortalecer a instituição Comissão Nacional de Residência Médica. É uma instituição com pouco financiamento, que não consegue avaliar, não tem perna institucional, por algum motivo. Aí a gente pode dizer vários motivos, acho que não cabe nesse espaço ficar elencando, mas dentro do MEC, nesse período todo que ela esteve lá, desde que foi criada, ela nunca teve robustez sequer financeira para ter seus funcionários, para mandar as pessoas avaliarem programa, as SERENs, as comissões estaduais, funcionam nas casas dos diretores de SEREN. O coordenador daquela SEREN, na casa dele é a SEREN. A gente não tem uma institucionalidade que permita uma fiscalização, uma organização, um suporte mais organizado para as residências. E eu acho que isso é um projeto dentro de uma comissão que tem esse modelo brasileiro, com grande participação das entidades médicas, que tem um lado positivo, mas que também traz um corporativismo, uma dificuldade de avanço, que é difícil. Não é fácil estar numa comissão.
eu tive uma oportunidade, por sorte ou azar, de ficar um ano junto da professora Denise Pelabem na Comissão Nacional de Residência Médica, e é desafiador, é um espaço desafiador. Aí, tentando dialogar um pouco aqui com o Rodrigo e o Vinícius trouxeram, acho que o Vinícius traz, se é possível e factível, a universalização do acesso. Assim, a gente já sonhou com isso muito firmemente, a universalização do acesso à residência. Hoje a gente sonha menos, mas acho que a gente vai precisar fazer um debate maduro sobre isso. Um debate maduro e um debate que traga o Sistema Único de Saúde à frente. Assim. Sim, a gente talvez vá precisar, no primeiro momento, de um momento, de uma organização desse aporte de especialistas por diversas formas, mas a gente não pode abandonar um compromisso com a residência médica. Porque a minha sensação é de que a gente está sempre fazendo todo o aporte de profissionais desvalorizando a residência. A gente pode fazer provimento de médicos para atenção primária, pode fazer especialização, mas qual é o limite disso? Em que momento a gente vai dizer que não, a partir de agora tem que ser formado por residência? Talvez pela urgência que a gente tenha nos nossos vazios sanitários, a gente vai precisar de uma estratégia de provimento, mas ela não pode ser para sempre. Ela tem que ter um limite de saturação e trazer a residência como o padrão para a formação. E sobre o que o Rodrigo traz, se essa mistura do papel do gestor, da assistência, da formação na unidade de saúde pode ser conciliado, eu acho que, assim, você ocupar esses dois papéis, ele vai te trazer algum grau de contradição. E, às vezes, inclusive, sofrimento pessoal. Quando você está no papel do gestor, no papel do aprendizado. Mas não quer dizer, se não for você, o indivíduo ocupando esses dois papéis, que vai ser melhor. As disputas entre o papel assistencial e o papel da educação, elas vão estar sempre postas. E faz parte da organização do aprendizado naquele cenário e encontrando esses limites saudáveis. Porque essas disputas, elas não estão postas a partir de uma realidade que é abstrata. Ela está posta a partir da necessidade da população que está batendo na porta e dizendo que quer atendimento. Então, o gestor, muitas vezes, ele está respondendo a isso também. Não tem dia que dá 40 atendimentos num turno na porta da minha equipe. É possível fazer aprendizado? Não. É possível atender todo mundo bem? Não. Isso é desafiador. Óbvio que a gente tem que criar condições para que isso diminua, para que tenha mais médico, para que tenha mais equipe. Mas eu acho que essa disputa ela não está no indivíduo, na gestão local ali. Essa disputa está numa necessidade de saúde que a população vai cobrar e das necessidades de melhoria do sistema de saúde como um todo. Então, eu não vejo problema numa sobreposição, porque a contradição está posta, ela é anterior a esses indivíduos. A gente vai precisar ali ir manejando esse desafio. André, temos 2 minutos, então você usa 1 minuto para suas palavras finais, depois o Vinícius. 1 minuto eu só tenho a agradecer esse espaço. Eu acho que a gente precisa de mais espaços como esse. Eu acho que residência, preceptoria, ela dá sempre o que falar, que mobiliza a gente. A gente está ali sempre lutando para que funcione. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui, a todo mundo que compartilhou esse momento pré-almoço para a gente conversar. Muito obrigado. Gente, também agradecer pela presença. Né? Algumas pessoas aqui no chat são pessoas que participaram da minha formação, né? Que são referências de alguma forma. E eu acho que, só comentar um pouco do que a professora Sheila trouxe, é de que a gente já tem muita coisa produzida, né? A gente já tem muita gente com os mesmos questionamentos. A gente precisa se organizar mais. Eu acho que a ABEM ela tem esse potencial de organizar. Então, acho que fazer esse convite para o GT é ainda mais urgente, né, da gente pensar na construção desse fórum das residências. Será que não é a ABEM, né, junto com a Comissão Nacional de Residência Médica, junto com os nossos parceiros dentro do Ministério, dos nossos parceiros do movimento sanitarista brasileiro, que devem assumir esse tensionamento que a residência precisa? Eu acho que a gente está tensionando, né? A gente, enquanto ABEM, enquanto GT, enquanto pessoas residentes, enquanto jovens preceptores, a gente está tensionando, mas sozinho a gente não consegue. A gente precisa, né, de ter mais pessoas, participar presencialmente desses espaços que às vezes são esvaziados. Então, eu acho que agradecer pela oportunidade, a gente está junto nessa, convidar todo mundo para o COBEM. No COBEM a gente vai ter o Fórum das Residências Médicas, que é um espaço que a gente quer construir e quer tirar propostas.
o que é um desafio, mas um desafio que a gente está vivenciando coletivamente. A minha residência ela começou a fazer mais sentido depois que eu entendi qual que é o propósito dela dentro desse cenário de formação médica para o SUS. Então é isso, gente. Obrigado. E a gente se encontra nas próximas lives, né, professor Diniz? Excelente. Próxima reunião vamos falar sobre o exame de ordem, né? Avaliação final do curso feito pela professora Helena Amaral da Unicamp e convidados. Um abraço, bom almoço. Tchau, tchau. Até o mês que vem. Um abraço. Até. Tchau, tchau, Sheila. Tchau, pessoal do YouTube. Um abraço.